Um carro milionário pode revelar mais do que luxo, pode expor verdades ocultas. Um encontro inesperado entre arrogância e talento muda completamente o rumo de duas vidas. Quando preconceito e orgulho se chocam, algo extraordinário pode nascer. Às vezes o coração é consertado no mesmo momento em que um motor volta a funcionar. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Era uma manhã fria de novembro, mas o sol, teimoso, já se impunha sobre os arranha-céus de Nova York, pintando de dourado as fachadas de vidro e aço. No coração de Manhattan, em frente a uma das mais exclusivas boutiques da Quinta Avenida, um Ferrari vermelho pulsava sob a luz, quase como um ser vivo. Sua lataria, de um escarlate vibrante, refletia o céu azul e as nuvens esparsas, atraindo olhares curiosos de pedestres apressados e turistas com seus celulares em punho. Era mais que um carro, era uma declaração, uma obra de arte sobre rodas, um símbolo inquestionável de poder e luxo. Foi então que ela surgiu, não de um táxi ou de um carro de aplicativo, mas a pé, com passos firmes e decididos, como se conhecesse cada fissura daquela calçada. Giovanna, com seus olhos intensos e cabelos escuros presos em um coque despretensioso, não se vestia como as mulheres que costumavam flutuar por aquele quarteirão. Seu jeans surrado e sua jaqueta de couro davam a ela uma aura de praticidade, de quem não se importava com as aparências, mas sim com a essência das coisas. Seus olhos, no entanto, eram de uma curiosidade voraz, e pararam no Ferrari como um ímã. Ela se aproximou lentamente, quase hipnotizada pela perfeição da máquina. Seus dedos, acostumados a manusear ferramentas e sentir a vibração dos motores, não resistiram. Com um toque leve e quase reverente, ela deslizou a palma da mão pela lataria quente, sentindo a temperatura do metal sob o sol, admirando cada curva aerodinâmica, cada detalhe meticulosamente desenhado. Não era apenas admiração, era uma conexão, um reconhecimento de uma engenharia superior de um trabalho bem feito. De repente, uma voz grave e irritada cortou o ar, rompendo a bolha de concentração de Giovanna. "Tire as mãos do meu carro, agora!" A ordem, proferida com uma autoridade inquestionável, fez com que ela recuasse instintivamente. Diante dela estava um homem imponente, de terno impecável e olhar fulminante. Arthur Almeida, o bilionário CEO da Almeida Tech, era conhecido tanto por sua fortuna colossal quanto por seu temperamento explosivo e sua aversão a qualquer coisa que não estivesse sob seu controle. Ele estava acostumado a ser obedecido, a ter seus desejos atendidos com um simples estalar de dedos. Giovanna sentiu um misto de surpresa e constrangimento, mas não medo. Sua espinha se endireitou, e ela o encarou com a mesma intensidade que ele a olhava. "Desculpe, eu só estava admirando. É uma máquina e tanto." Ela respondeu, sua voz firme, sem um pingo de submissão. Arthur franziu a testa, surpreso com a audácia daquela mulher. Ninguém ousava desafiá-lo daquela forma, especialmente uma desconhecida que parecia ter saído de uma oficina mecânica. A admirando ou vandalizando. "Meu carro não é para ser tocado por qualquer um," ele retrucou, o tom ainda mais áspero. Ele não tinha ideia de quem estava diante dele, e sua mente já a catalogava como mais uma curiosa atrevida, talvez uma caçadora de autógrafos ou alguém em busca de um escândalo. O que parecia apenas um conflito banal de egos, logo se transformaria em uma reviravolta, que mudaria a vida de ambos de maneiras inimagináveis. Giovanna soltou um riso curto, quase imperceptível, mas que carregava um toque de ironia. "Vandalizando? Senhor, seu carro tem problemas muito mais sérios do que um simples toque. O alinhamento está irregular. Há uma falha no sistema híbrido que não foi detectada, e se olhar bem, verá sinais de desgaste que podem levar a um colapso no motor a qualquer momento." Ela apontou para pontos específicos do carro com uma precisão que o deixou atônito. Arthur, inicialmente incrédulo, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele havia acabado de tirar o carro da revisão. "Isso é um absurdo. Meu carro acabou de sair da concessionária. Você não sabe do que está falando," ele vociferou. Mas a dúvida já começava a corroer sua certeza. Antes que pudesse continuar sua reprimenda, seu celular tocou. Era Pedro.
o chefe de sua frota de veículos de luxo. Senhor Almeida, desculpe incomodá-lo, mas temos um problema grave com o Ferrari. A equipe de diagnóstico remoto acabou de identificar uma falha crítica no sistema híbrido e um desalinhamento sério. Parece que o carro precisa de uma intervenção urgente. Já acionamos a especialista que nos recomendaram, ela deve estar a caminho. A voz de Pedro soou do outro lado da linha, confirmando cada palavra de Giovanna. O choque foi imediato. O rosto de Arthur empalideceu. Ele desligou o telefone, os olhos fixos em Giovanna, que o observava com uma expressão serena, quase de pena. A mulher que ele havia tratado com desprezo, a quem ele havia humilhado publicamente, era, na verdade, a única pessoa capaz de salvar seu precioso carro. Sua máscara de arrogância começou a se desfazer, revelando um constrangimento profundo. Ele, o homem que media as pessoas pela aparência e pela conta bancária, estava diante de alguém que o superava em conhecimento e profissionalismo. Senhor Almeida, sou Giovanna Costa, a mecânica indicada para o reparo do seu Ferrari. Ela finalmente revelou, estendendo a mão para ele. O silêncio tomou conta da calçada, que antes era barulhenta. Arthur olhou para a mão estendida, depois para o rosto dela, e sentiu o peso de sua própria presunção. Havia muito a reparar ali, e não apenas no carro. Aquele encontro que começou com um embate, agora se transformava em um ponto de virada. Com a voz ainda embargada pelo choque e pela vergonha, Arthur finalmente falou. Senhorita Costa, eu sinto muito. Por favor, realize o concerto em minha garagem particular. Tenho todos os equipamentos de última geração lá. Ele gesticulou para um carro preto que se aproximava, um motorista já abrindo a porta. Giovanna assentiu, um brilho de desafio em seus olhos. Ela sabia que aquele convite não era apenas sobre o carro, era sobre a tensão que se instalara entre eles e que prometia se transformar em algo inesperado. O Ferrari, antes um símbolo de sua intocabilidade, agora seria o palco de um confronto que ele jamais imaginou ter. A viagem até a residência de Arthur Almeida foi feita em silêncio. Giovanna observava a paisagem urbana se transformar em subúrbios luxuosos, onde mansões se escondiam atrás de portões imponentes e jardins meticulosamente cuidados. O motorista, um homem discreto e eficiente, conduzia o carro com a mesma precisão que Giovanna aplicava em seu trabalho. Arthur, sentado ao lado dela no banco de trás, parecia mergulhado em seus próprios pensamentos, o constrangimento ainda visível em sua postura rígida. Ele lançava olhares furtivos para ela pelo canto do olho, como se tentasse decifrar o enigma que ela representava. Ao chegarem, o que se revelou não foi apenas uma garagem, mas um santuário automobilístico. As portas de vidro fosco se abriram automaticamente, revelando um espaço que parecia saído de uma revista de arquitetura. O chão polido refletia as luzes embutidas no teto alto, e ferramentas de última geração, organizadas com uma precisão quase obsessiva, brilhavam em painéis de aço inoxidável. Havia outros carros de luxo estacionados, mas o Ferrari, agora rebocado e posicionado no centro, parecia aguardar sua salvação. Giovanna, acostumada a oficinas barulhentas e cheias de graxa, sentiu um leve sorriso surgir em seus lábios. Era um contraste e tanto, mas a paixão pela mecânica transcendia qualquer cenário. Fique à vontade, senhorita Costa. Se precisar de algo é só pedir, Arthur disse, sua voz ainda um pouco hesitante, mas com um tom mais respeitoso do que antes. Ele se afastou, dando a ela espaço, mas seus olhos não a deixaram. Giovanna, por sua vez, ignorou o luxo ao redor e se aproximou do Ferrari. Seus dedos, outrora leves sobre a lataria, agora se tornaram cirúrgicos. Ela abriu o capô, e o cheiro de óleo e metal preencheu o ar, um aroma familiar e reconfortante para ela. Era ali, naquele emaranhado de fios e peças, que ela se sentia em casa. Ela começou seu diagnóstico, movendo-se com uma fluidez que só a experiência e o talento poderiam proporcionar. Seus olhos percorriam cada componente, suas mãos tocavam as conexões, sentindo as mínimas vibrações, ouvindo os sussurros do motor. Arthur observava, fascinado. Ele havia visto engenheiros e técnicos trabalhando em suas empresas, mas nunca com aquela paixão, aquela dedicação quase artística. Ela não estava apenas consertando um carro.
Ela estava se comunicando com ele, entendendo sua linguagem silenciosa. O problema não é apenas no sistema híbrido, Sr. Almeida, Giovanna disse, sem tirar os olhos do motor. Há uma sobrecarga nos circuitos de ignição e as velas estão carbonizadas. Isso indica que o carro estava trabalhando sob estresse constante, talvez por uma programação inadequada da central eletrônica. Ela falava com uma clareza impressionante, traduzindo termos técnicos em uma linguagem que, mesmo para um leigo como Arthur, fazia sentido. Ele se aproximou curioso e ela, sem levantar a cabeça, estendeu uma ferramenta para ele. Pode me passar a chave de fenda Phillips, por favor? Arthur hesitou por um segundo. Nunca em sua vida havia segurado uma chave de fenda com a intenção de usá-la. Mas a naturalidade com que ela pediu, como se ele fosse um assistente comum, o desarmou. Ele pegou a ferramenta e a entregou a ela. Seus dedos se tocaram brevemente, um contato rápido, mas que enviou um arrepio pela espinha de Arthur. Era o primeiro toque não hostil entre eles, um pequeno ponto de virada. Meu pai costumava dizer que um motor é como um coração, Giovanna começou, enquanto trabalhava com precisão em um componente delicado. Ele tem seu próprio ritmo, seus próprios batimentos. Se você souber ouvir, ele te diz o que precisa. Ele me ensinou tudo. Desde pequena, eu estava na oficina, suja de graxa, aprendendo a diferenciar o som de um rolamento gasto do barulho de uma válvula presa. Ela sorriu, uma memória distante iluminando seu rosto. Ele sempre me incentivou, mesmo quando todos diziam que mecânica não era coisa para menina. Enfrentei muito preconceito, sabe? Risadas, olhares de desdém. Mas meu pai sempre dizia, o conhecimento não tem gênero, filha. E o talento fala por si só. Arthur a ouvia em silêncio, a arrogância de antes dando lugar a uma admiração genuína. Ele nunca havia conhecido alguém tão autêntica, tão conectada à sua paixão. As palavras dela ressoaram nele de uma forma inesperada. Meu pai também, ele amava carros. Arthur começou, sua voz mais suave do que o habitual. Ele não era mecânico, era um engenheiro, mas os carros eram a paixão dele. Ele me levava para corridas, me ensinava sobre os motores, a aerodinâmica. Depois que ele se foi, os carros se tornaram uma forma de manter uma parte dele viva. Eu os colecionava, os mantinha impecáveis, como se isso pudesse preencher o vazio que ele deixou. A garagem, antes um palco de tensão, transformou-se em um espaço de confidências. O conserto do Ferrari deixou de ser uma tarefa mecânica e se tornou um diálogo entre duas almas aparentemente opostas, mas igualmente marcadas por perdas e solidão. Arthur, que sempre acreditou que dinheiro e poder eram suficientes para preencher qualquer buraco em sua vida, começou a perceber o vazio que isso deixara. Ele via em Giovanna não apenas uma especialista, mas uma mulher com uma história de superação, com uma força que vinha de dentro, não de bens materiais. E Giovanna, por sua vez, acostumada a erguer muros contra qualquer tipo de aproximação emocional, começou a ver que talvez existisse algo além das barreiras que construíra para se proteger. Arthur, o bilionário arrogante, estava se revelando um homem com suas próprias cicatrizes, com uma vulnerabilidade que ela não esperava. Por horas, eles trabalharam juntos. Ela com suas mãos habilidosas, e ele aprendendo a manusear ferramentas, a compreender os sinais sutis de uma máquina que precisava de atenção. A tensão inicial deu lugar a uma cumplicidade silenciosa, pontuada por breves trocas de olhares e sorrisos discretos. Ele a ajudava a segurar peças, a iluminar áreas escuras, sentindo-se estranhamente útil, algo que seu mundo de reuniões e decisões financeiras raramente lhe proporcionava. Em um determinado momento, enquanto Giovanna se inclinava sobre o motor, precisando de uma chave específica, Arthur a pegou da bancada e a estendeu. Seus dedos se tocaram novamente, desta vez por um instante mais longo, um toque que não era acidental, mas que carregava uma eletricidade sutil, uma conexão inesperada que ia além de um simples gesto de assistência. O olhar de Arthur se demorou no dela, e um calor diferente, algo que ele não sentia há muito tempo, começou a se acender em seu peito. Mas quando tudo parecia caminhar para uma reviravolta positiva, para o início de algo novo e promissor, o som de vozes e passos se aproximando da garagem quebrou a magia do momento. As portas de vidro se abriram novamente,
revelando 3 homens de terno, com sorrisos presunçosos e olhares curiosos. Eram amigos e sócios de Arthur, figuras influentes do seu círculo social, que chegavam de surpresa, sem aviso. O passado arrogante dele, aquele que ele estava começando a despir, estava prestes a voltar à tona de forma avassaladora. Os sorrisos nos rostos dos recém-chegados congelaram assim que seus olhos pousaram em Giovanna. Ali, curvada sobre o motor de um Ferrari de milhões, estava uma mulher de jeans e jaqueta de couro, com as mãos sujas de graxa, ao lado de Arthur Almeida, o intocável CEO. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de julgamento e surpresa. Arthur, meu caro, que surpresa te encontrar aqui. E com companhia, disse um dos homens, um sujeito corpulento com um sorriso forçado, cujo olhar varreu Giovanna de cima a baixo com desdém. Era Ricardo, um dos sócios mais antigos de Arthur, conhecido por sua mente afiada nos negócios e sua visão estreita sobre o que considerava apropriado. Os outros 2, menos diretos, trocavam olhares cúmplices, um ar de superioridade pairando sobre eles. Giovanna sentiu os olhares perfurarem sua pele, o desconforto crescendo. A atmosfera de cumplicidade que havia se estabelecido entre ela e Arthur se desfez em um instante, substituída por uma tensão palpável. Ela endireitou as costas, limpando as mãos em um pano, e esperou. Seus olhos se voltaram para Arthur, procurando nele o reconhecimento, a defesa que ele havia demonstrado momentos antes. Arthur, por sua vez, sentiu o peso dos olhares de seus sócios. A máscara de arrogância que ele estava começando a despir pareceu se recolocar automaticamente. A imagem que ele cultivava, a reputação de homem de negócios implacável e distante, estava em jogo. O medo do julgamento, da desaprovação, da perda de status, o atingiu como um raio. O calor que Giovanna havia acendido em seu peito começou a esfriar sob a pressão social. Ricardo, Carlos, Marcos... Que surpresa, Arthur disse, a voz tensa, sem a familiaridade que havia compartilhado com Giovanna. Ele se virou para ela e o brilho em seus olhos se transformou em algo frio e formal. Senhorita Costa, o carro está pronto? A pergunta, proferida com um tom de voz que a reduzia a uma mera funcionária, cortou Giovanna como uma faca afiada. O senhorita Costa soou como um tapa, apagando qualquer vestígio de conexão que eles haviam construído. Ela sentiu o coração apertar, uma dor aguda de traição. Aquele homem que momentos antes havia compartilhado memórias de seu pai, que havia se mostrado vulnerável e curioso, agora a tratava com a mesma frieza e desprezo que ele havia demonstrado na rua. Sim, Sr. Almeida, o Ferrari está impecável. O sistema híbrido está calibrado, as velas foram trocadas e o alinhamento corrigido. Não há mais nenhum problema. Ela respondeu, sua voz controlada, mas com um tremor quase imperceptível. Ela estendeu as chaves para ele, seus olhos fixos nos dele, desafiando-o a sustentar o olhar. Arthur pegou as chaves e, por um instante, seus dedos se tocaram novamente, mas desta vez a eletricidade era de dor, não de conexão. Ele desviou o olhar, incapaz de encará-la. Excelente. Meu motorista a levará de volta. Ricardo soltou uma risada abafada. Uma mecânica, Arthur. Você está diversificando seus investimentos? O tom era zombeteiro, e os outros 2 riram em coro. Giovanna não esperou pela resposta de Arthur. Ela não precisava de mais humilhação. A decepção era um nó em sua garganta mais dolorosa do que qualquer preconceito que já havia enfrentado. Ela pegou sua bolsa de ferramentas que estava no chão e, sem dizer uma palavra, virou as costas e caminhou em direção à saída da garagem. Cada passo era um adeus, uma renúncia àquela cumplicidade que parecia tão promissora. Arthur a observou ir, as palavras de Ricardo e dos outros ecoando em seus ouvidos, mas a imagem de Giovanna se afastando era mais forte. Ele sentiu um vazio súbito, uma solidão mais pesada do que qualquer prejuízo financeiro. O Ferrari, agora impecável, parecia um monumento à sua própria covardia. Ele havia perdido algo muito mais valioso do que um negócio, a chance de se reconectar com algo verdadeiro, com alguém que o via além de sua fortuna e seu poder. O riso de seus amigos parecia distante, insignificante. O que ele estava protegendo? Uma imagem?
Uma reputação que naquele instante parecia vazia e sem sentido. A vergonha o atingiu com força total. Sem pensar, ele entregou as chaves do Ferrari a Ricardo, que o olhou com surpresa. "Cuidem do carro", Arthur disse, sua voz rouca. Ele se virou e correu. Deixou para trás seus amigos, seus sócios, o mundo de aparências que até então guiava sua vida. Bloqueou os contatos que o chamavam, os compromissos que o esperavam. Tudo o que queria era pedir perdão, desfazer o erro, recuperar aquela conexão que ele havia destruído com suas próprias palavras. A perseguição pela cidade foi frenética. Arthur correu pelas ruas, ignorando os olhares curiosos, as buzinas dos carros. Ele sabia que ela não pegaria um táxi ou um carro de aplicativo. Ela era prática, independente. Ele a avistou a algumas quadras de distância, caminhando a passos largos, a cabeça erguida, mas a postura denunciava a dor. Ela estava indo em direção à estação de metrô em Queens, um lugar que ele raramente frequentava, um mundo distante de sua bolha de luxo. Ele a alcançou na plataforma, pouco antes de um trem chegar. "Giovanna, espere!" ele gritou ofegante, o peito arfando. Ela se virou, os olhos marejados, mas ainda com um brilho de indignação. "O que você quer, Sr. Almeida? Não foi o suficiente me humilhar na frente dos seus amigos?" "Não, não foi isso. Eu sinto muito, Giovanna. Eu fui um idiota, um covarde. Eu deixei que o medo do que eles pensariam me dominasse. Eu não me importo com eles, com o que eles pensam. Eu me importo com o que eu fiz com você." Ele se aproximou, as mãos estendidas em um gesto de súplica. "Eu sei que não tenho desculpas, mas, por favor, me dê uma chance de consertar isso. Eu não me importo mais com contratos milionários, com a minha imagem. Tudo o que eu quero é uma nova chance." Ela o observou, o trem se aproximando, o vento bagunçando seus cabelos. A raiva ainda estava ali, a ferida ainda aberta, mas havia algo na voz dele, na vulnerabilidade em seus olhos, que a tocou profundamente. Era a primeira vez que ela via Arthur Almeida completamente despido de sua armadura, sem o escudo da arrogância. Após alguns instantes de silêncio, que pareceram uma eternidade, Giovanna finalmente falou, sua voz baixa, mas carregada de uma força inabalável. "Uma chance, Arthur. Apenas uma. Se você voltar a me tratar com desrespeito, se voltar a duvidar de quem eu sou, será o fim. Não haverá segunda chance." Arthur assentiu com veemência, um alívio imenso inundando-o. "Prometo." "Eu prometo, Giovanna." O trem parou, as portas se abriram e a multidão começou a entrar. Giovanna hesitou por um momento, depois fez um gesto para que ele a seguisse. Eles entraram no vagão lotado, lado a lado, dois mundos colidindo no coração do metrô de Nova York. A jornada estava apenas começando, e as falhas a serem reparadas não eram apenas mecânicas, mas profundas, enraizadas em preconceitos e medos. O metrô estava lotado, um universo à parte do silêncio opulento da garagem de Arthur. O cheiro de metal, suor e comida de rua preenchia o ar, e a cacofonia de conversas, risadas e anúncios distorcidos do alto-falante era ensurdecedora. Arthur, acostumado ao isolamento de seus carros blindados e jatos particulares, sentiu um choque sensorial. Ele se segurava na barra acima de sua cabeça, tentando manter o equilíbrio enquanto o trem balançava, observando a diversidade de rostos ao seu redor. Nunca em sua vida ele havia estado tão exposto, tão perto de tantas pessoas. Giovanna, ao seu lado, parecia completamente à vontade. Ela observava a paisagem que passava pela janela, os prédios de tijolos, as lojas de bairro, os grafites coloridos. Para ela, aquele era o ritmo da vida, o pulso da cidade real, muito diferente do mundo filtrado de Arthur. Ela sentiu o olhar dele sobre ela e se virou, um leve sorriso brincando em seus lábios. "Primeira vez no metrô, Sr. Almeida?" Ela perguntou, a voz um pouco irônica, mas sem malícia. Arthur pigarreou, um rubor subindo por seu pescoço. "É diferente, mas humano." Ele se permitiu um pequeno sorriso, um gesto que parecia mais genuíno do que qualquer um que ela já vira nele. "Eu realmente sinto muito, Giovanna, por tudo. Eu fui um completo idiota. Não há desculpas para a forma como agi. Não há mesmo." Ela concordou, o sorriso se desfazendo um pouco. "Mas você voltou. Isso já é alguma coisa." Ela o olhou nos olhos.
a seriedade substituindo a leveza. Mas não pense que será fácil. Confiança é algo que se constrói com muito esforço e se perde em um segundo. Você terá que provar que sua promessa vale a pena. Eu sei. E estou disposto a fazer o que for preciso, ele respondeu, sua voz firme, carregada de uma determinação que ela não esperava. A conversa continuou em meio ao barulho do metrô. Eles falaram sobre seus pais, sobre as paixões que os moviam, sobre os desafios que enfrentaram em suas respectivas vidas. Arthur, pela primeira vez, não estava falando sobre negócios ou investimentos. Ele estava falando sobre si mesmo, sobre suas vulnerabilidades, sobre a solidão que o cercava apesar de toda a sua riqueza. Giovanna, por sua vez, revelou um pouco mais de sua história, dos sacrifícios que fez para abrir sua própria oficina, da paixão que a impulsionava a superar cada obstáculo. Quando o trem finalmente parou na estação de Giovanna, ela o convidou para conhecer sua oficina. É aqui que a mágica acontece, ela disse, um brilho de orgulho em seus olhos. A oficina de Giovanna era o oposto da garagem impecável de Arthur. Era um espaço modesto, mas vibrante, cheio de vida. O cheiro de óleo, gasolina e metal era forte, mas para Giovanna era o perfume da paixão. Ferramentas penduradas em paredes perfuradas, peças de motor espalhadas em bancadas, carros de diferentes épocas e modelos aguardando reparos. Havia um calor ali, uma energia de trabalho árduo e dedicação. Arthur observou tudo com uma curiosidade genuína. Ele viu fotos empoeiradas na parede. Uma Giovanna mais jovem, sorrindo ao lado de um homem com as mãos sujas de graxa, seu pai. Havia uma pequena área de descanso com uma cafeteira e alguns bancos velhos, onde clientes e amigos se reuniam para conversar. Era um lugar real, com histórias em cada canto. É impressionante, Arthur disse, e Giovanna percebeu que ele realmente queria dizer aquilo. É autêntico. Você construiu isso tudo sozinha? Com a ajuda do meu pai, sim, ela respondeu, um sorriso melancólico. Ele me deixou o legado, o conhecimento. Eu só continuei o trabalho. Ela pegou uma chave de fenda de uma bancada e a girou entre os dedos. Aqui não importa quem você é lá fora. Importa o que você sabe fazer, o quanto você se dedica. É um mundo de mérito, sabe? Arthur assentiu, pensativo. Era um contraste gritante com o seu próprio mundo, onde o sobrenome e a fortuna muitas vezes abriam portas que o mérito sozinho não conseguiria. Ele sentiu uma pontada de inveja, não da simplicidade do lugar, mas da clareza e da honestidade que ele representava. Enquanto eles conversavam, um jovem entrou na oficina, um sorriso largo no rosto. Giovanna, o motor do meu Honda está fazendo um barulho estranho de novo. Você pode dar uma olhada? Giovanna sorriu para o rapaz. Claro, Léo. Deixa ele aqui, já dou uma olhada. Ela se virou para Arthur. Esse é o Léo, um dos meus clientes mais fiéis. E Léo, este é o Arthur. Ela hesitou por um instante, sem saber como apresentá-lo. Léo, sem se importar com a formalidade, estendeu a mão para Arthur. Prazer. Você é amigo da Giovanna? Ela é a melhor mecânica de Nova York, pode acreditar. Arthur apertou a mão de Léo, um pouco surpreso pela espontaneidade. Prazer, Léo. Sim, digamos que estou começando a descobrir isso. Ele olhou para Giovanna, um brilho diferente em seus olhos. A tarde passou rapidamente. Arthur permaneceu na oficina, observando Giovanna trabalhar. Ele a viu interagir com outros clientes, com a mesma paciência e profissionalismo. Ele a viu sujar as mãos, resolver problemas complexos com uma facilidade impressionante. Ele não era mais o bilionário arrogante. Era um homem aprendendo a ver o mundo através de outros olhos, os olhos de Giovanna. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, Arthur percebeu que já era tarde. Ele se sentiu estranhamente à vontade ali, um sentimento que raramente experimentava em seu próprio ambiente. Eu preciso ir, ele disse com uma pontada de relutância. Mas, Giovanna, eu gostaria de te convidar para jantar, como um pedido de desculpas formal. Você aceitaria? Giovanna o olhou, um misto de surpresa e curiosidade em seus olhos. A proposta era inesperada. Ela estava acostumada a lidar com motores, não com convites para jantares de bilionários. Mas a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade que ele havia demonstrado,
A convenceram a dar-lhe mais uma chance. Aceito, Arthur, ela respondeu, um pequeno sorriso. Mas não em um desses restaurantes chiques onde você está acostumado. Conheço um lugar que serve o melhor hambúrguer da cidade. Você topa? Arthur sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Eu topo. Adoraria. Aquele jantar seria mais do que uma refeição. Seria um novo capítulo, um terreno desconhecido para ambos. Para Arthur, seria a chance de provar que ele estava disposto a sair de sua bolha de privilégios. Para Giovanna, seria a oportunidade de ver se aquele homem, que havia se revelado tão complexo e contraditório, era realmente capaz de mudar. O Ferrari havia sido apenas o catalisador. A verdadeira jornada estava apenas começando. A noite do jantar se aproximava, e Arthur sentia uma estranha mistura de apreensão e curiosidade. Não era a ansiedade de um encontro de negócios, mas algo mais pessoal, mais incerto. Ele se pegou revirando o guarda-roupa, algo que raramente fazia, buscando algo que fosse casual, mas ainda assim adequado. A ideia de um hambúrguer no Queens, tão distante de seus habituais jantares de gala, era quase surreal. Ele precisava provar a Giovanna que estava disposto a sair de sua zona de conforto, a despir-se de sua armadura de bilionário. Quando o carro parou em frente ao estabelecimento modesto, o cheiro de fritura e carne grelhada o envolveu. O lugar era barulhento, com uma energia vibrante de conversas e risadas que ecoavam pelas paredes. Giovanna já estava lá, sentada em uma cabine de vinil vermelho, com uma expressão séria, mas com um brilho nos olhos que Arthur não conseguia decifrar. Ela usava um moletom e jeans, e parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente. Arthur, ela cumprimentou sem rodeios assim que ele se aproximou da mesa. Não havia a ironia de antes, apenas uma observação direta. Ele se sentou, sentindo o contraste entre seu terno bem cortado e a simplicidade do local. Giovanna, obrigado por aceitar. Eu disse que daria uma chance, ela respondeu pegando o cardápio. Mas isso não significa que tudo está esquecido. O que aconteceu com o Ferrari foi só a ponta do iceberg, não foi? Você agiu como se o mundo devesse algo a você, como se as pessoas fossem descartáveis. Arthur sentiu o peso das palavras dela. Não era uma acusação raivosa, mas uma constatação calma e firme. Você está certa, eu agi de forma inaceitável. Minha vida inteira fui ensinado que tudo tinha um preço, que eu podia comprar o que quisesse, consertar o que quebrasse. Mas percebi que algumas coisas não têm preço, e a confiança é uma delas. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Eu não quero apenas consertar o carro, Giovanna. Eu quero consertar a impressão que causei, o erro que cometi. Eu quero aprender. Giovanna o estudou por um momento, a expressão inescrutável. Aprender o quê, Arthur? A ser menos arrogante? A respeitar as pessoas? A ser mais humano? Ele admitiu, a voz baixa. A ver o valor nas coisas que não estão em um balanço financeiro. A ver as pessoas não apenas o que elas podem me dar ou o que eu posso tirar delas. O garçom se aproximou e eles pediram seus hambúrgueres. O silêncio que se seguiu não foi exatamente confortável, mas era carregado de uma tensão que parecia necessária. Quando a comida chegou, Arthur observou o prato com uma curiosidade genuína. Era um hambúrguer simples, mas parecia convidativo. Você tem uma vida muito diferente da minha, Giovanna disse, quebrando o silêncio. O que te fez vir até aqui além do remorso? Arthur pegou o hambúrguer, sentindo a textura do pão e o calor da carne. Sua autenticidade, sua paixão pelo que você faz, é algo que eu raramente vejo no meu mundo. As pessoas estão sempre performando, sempre buscando algo. Você é real. Ele deu uma mordida e um sabor intenso e reconfortante preencheu sua boca. E este hambúrguer é realmente muito bom. Giovanna permitiu um pequeno sorriso. É um bom começo, Arthur, mas a estrada para a redenção é longa. Você não pode simplesmente pagar por ela, terá que caminhar. Estou disposto a caminhar, ele afirmou, a determinação em sua voz. E não estou pedindo perdão fácil. Estou pedindo uma chance de mostrar que posso ser diferente. A conversa, a partir daquele ponto, tomou um rumo menos confrontador e mais exploratório. Eles não falaram de suas vidas passadas em detalhes, mas sim de suas visões de mundo, dos princípios que os guiavam. Arthur, pela primeira vez, não estava tentando impressionar. Ele estava sendo honesto, vulnerável,
E Giovanna percebeu que aquele era um lado dele que poucos, ou talvez ninguém, jamais haviam visto. Ela não o perdoou de imediato, mas a rigidez em seus ombros começou a diminuir, e o brilho em seus olhos se tornou um pouco mais suave. Ao final do jantar, Arthur sentiu que havia dado um passo significativo, não apenas em direção a Giovanna, mas em direção a uma versão mais autêntica de si mesmo. Ele não tinha promessas vazias, apenas a intenção de provar com ações. Obrigado, Giovanna, ele disse ao se despedir, a voz carregada de um respeito que ela não esperava, por me dar essa chance. E pelo hambúrguer. De nada, Arthur, ela respondeu, um sorriso discreto. Ainda temos muito trabalho a fazer, no Ferrari e em outras coisas. Ele assentiu, compreendendo a mensagem implícita. Aquele jantar não havia sido um conto de fadas, mas um pacto silencioso de que a jornada de reparação e autodescoberta estava apenas começando. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur Almeida estava ansioso para o próximo capítulo. Os dias que se seguiram ao jantar do hambúrguer foram preenchidos por uma expectativa incomum para Arthur. Ele se pegava pensando na oficina de Giovanna, no cheiro de graxa e metal, na energia crua do lugar. A promessa de ajudar com o Mustang antigo não era apenas uma desculpa para vê-la novamente. Era uma oportunidade de mergulhar em um mundo que ele mal conhecia. Um mundo onde as mãos sujas de óleo eram um sinal de trabalho bem feito, e não de descuido. Na manhã seguinte, Arthur dispensou seu motorista e pegou um táxi para o Queens. Ele se vestiu de forma mais casual, com uma camisa de algodão e jeans tentando se misturar, embora soubesse que sua presença ali ainda seria um contraste. Ao chegar, a oficina já estava em pleno funcionamento, o som de ferramentas batendo e motores roncando preenchendo o ar. Giovanna estava sob um capô aberto, os cabelos presos e algumas manchas de graxa no rosto. Ela usava um macacão azul marinho e parecia completamente imersa em seu trabalho. Quando ela o viu, seus olhos se arregalaram ligeiramente, uma mistura de surpresa e talvez um pingo de satisfação. Arthur, ela disse, limpando as mãos em um pano, você realmente veio. Eu disse que viria, ele respondeu, um sorriso contido. Onde está o Mustang? Giovanna gesticulou para um carro clássico vermelho desbotado que estava em um canto. Ele está esperando por você, mas não espere que eu faça todo o trabalho. Você vai sujar as mãos. Arthur assentiu, tirando o paletó e arregaçando as mangas da camisa. Estou pronto. Os primeiros momentos foram, como esperado, desastrosos. Arthur, acostumado a delegar e a gerenciar de longe, não tinha a menor ideia de como segurar uma chave inglesa corretamente, muito menos de identificar uma vela de ignição. Ele derrubou ferramentas, fez perguntas óbvias e, em um momento constrangedor, quase derrubou uma bandeja de parafusos. Giovanna, no entanto, manteve a paciência. Ela o instruiu com clareza, mostrando-lhe como usar cada ferramenta, explicando a função de cada peça. Não tenha medo de sujar as mãos, Arthur. Ela o encorajou, observando-o hesitar antes de tocar em uma peça engordurada. É assim que se aprende. Ele observava as mãos dela ágeis e precisas, movendo-se com uma confiança que ele só via em si mesmo quando se tratava de números e estratégias de mercado. Havia uma beleza na forma como ela trabalhava, uma dança entre o conhecimento técnico e a intuição. Como você sabe tudo isso? Ele perguntou, observando-a ajustar um cabo com facilidade. Anos de prática, e um pai que me ensinou que não há mistério em um motor, apenas lógica e paciência. Ela respondeu, sem tirar os olhos do que fazia. E a paixão por fazer algo quebrado voltar a funcionar. É gratificante. Arthur tentou imitar seus movimentos, e aos poucos a estranheza começou a diminuir. Ele começou a entender a lógica por trás dos sistemas, a sentir a textura do metal, o cheiro do óleo. Ele não estava consertando o Mustang, mas estava aprendendo a observar, a ouvir, a respeitar o processo. Em um determinado momento, ele conseguiu apertar um parafuso corretamente, e Giovanna assentiu com aprovação. Viu? Você está pegando o jeito. Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Arthur. Era uma pequena vitória, mas para ele significava muito mais do que fechar um negócio multimilionário. Era a satisfação de fazer algo com as próprias mãos, de aprender algo novo, de se conectar com o mundo de uma forma que ele havia esquecido.
Eles trabalharam juntos por horas, o ritmo da oficina se tornando quase uma trilha sonora para a crescente camaradagem entre eles. Giovanna compartilhava histórias de clientes excêntricos e carros com problemas inusitados, e Arthur, para sua própria surpresa, se viu contando sobre alguns de seus próprios desafios, não como o CEO, mas como um homem que estava tentando encontrar seu caminho. Quando o sol começou a se inclinar para o oeste, pintando o interior da oficina com tons dourados, o Mustang ainda não estava pronto, mas Arthur sentia que havia feito um progresso significativo, não no carro, mas em si mesmo. Eu preciso ir, ele disse, sentindo uma pontada de relutância. Suas mãos estavam sujas. Havia uma mancha de graxa em sua camisa, mas ele se sentia mais leve do que em muito tempo. Obrigada pela ajuda, Arthur, Giovanna disse, olhando para ele com um sorriso cansado, mas genuíno. Você não é totalmente inútil, afinal. Arthur riu, um som que raramente escapava de seus lábios em público. Obrigado pelo elogio. Eu realmente gostei de hoje. Posso voltar amanhã? Giovanna o olhou e um sorriso mais largo se formou em seus lábios. Pode, mas venha preparado para mais graxa. Enquanto Arthur se afastava da oficina, ele olhou para trás. Giovanna estava de volta ao Mustang, já imersa no trabalho. Ele sabia que a jornada era longa, que a confiança era frágil e que a mudança não aconteceria da noite para o dia. Mas ao sentir o cheiro de óleo em suas mãos e a leve dor em seus músculos, ele percebeu que estava no caminho certo. Ele não estava consertando apenas um Ferrari, mas sim as rachaduras em sua própria vida, uma porca e um parafuso de cada vez. O Mustang era apenas o começo. Os dias se transformaram em semanas e a rotina de Arthur Almeida sofreu uma transformação notável. Suas manhãs antes dedicadas exclusivamente a reuniões e análises de mercado, agora começavam com uma parada no Queens. Ele trocava o terno por roupas mais práticas e passava horas na oficina de Giovanna, imerso no mundo dos motores, graxa e ferramentas. O Mustang, que antes parecia uma montanha intransponível de peças desconhecidas, começou a ceder aos poucos, revelando seus segredos sob a orientação paciente de Giovanna e a persistência de Arthur. Ele não se tornou um mecânico da noite para o dia, mas sua capacidade de absorver informações e sua dedicação eram impressionantes. Giovanna o ensinava sobre a lógica dos sistemas elétricos, a importância da sincronização do motor, a diferença entre cada tipo de chave. Arthur, por sua vez, fazia perguntas perspicazes, muitas vezes conectando os princípios mecânicos a ideias de eficiência e resolução de problemas que ele aplicava em seus negócios. É como um quebra-cabeça gigante, ele comentou um dia, enquanto tentava encaixar uma peça complexa. Cada parte tem sua função, e se uma não se encaixa, o todo falha. Giovanna, que estava ao lado dele, observou com um sorriso. Exatamente. E a beleza está em fazer todas as peças trabalharem em harmonia. A oficina se tornou um refúgio para Arthur. Longe dos holofotes e das expectativas do seu império, ele era apenas Arthur, o aprendiz, o homem que estava disposto a sujar as mãos. Ele se sentia mais conectado à realidade, mais presente. As conversas com Giovanna iam além do mecânico. Eles falavam sobre a vida, sobre sonhos, sobre as pressões que cada um enfrentava em seus respectivos mundos. Giovanna, por sua vez, começou a ver Arthur não apenas como o bilionário arrogante que havia invadido sua oficina, mas como um homem complexo, em busca de algo mais profundo. Certa tarde, enquanto limpavam ferramentas, Giovanna compartilhou um pouco de sua história. Meu pai sempre disse que carros têm alma, que se você os trata com respeito e paciência, eles te retribuem. Ele me ensinou tudo. Depois que ele se foi, manter a oficina foi a forma de mantê-lo vivo, de manter nossa conexão. Arthur ouviu atentamente, sentindo a emoção na voz dela. É uma bela homenagem. E você faz um trabalho incrível. Ele hesitou por um momento. Eu não tive essa conexão com meu pai. Ele era um homem de negócios, focado em construir o império. Nunca houve tempo para almas ou paixões, apenas para resultados. E o que você sentia sobre isso? Giovanna perguntou, virando-se para ele. Arthur suspirou. Vazio. Um peso enorme de responsabilidade, mas pouca satisfação pessoal. Eu herdei um império,
mas não uma paixão. É por isso que estar aqui é tão diferente. Eu sinto que estou construindo algo, mesmo que seja apenas a compreensão de um motor. Giovanna assentiu, compreendendo. Não é apenas a compreensão do motor, Arthur. É a compreensão de si mesmo, de que você é mais do que seus negócios. A cada dia, Arthur notava pequenas mudanças em si mesmo. Ele estava mais paciente, mais observador. As decisões no escritório pareciam mais claras, menos sobre poder e mais sobre propósito. Ele até começou a se importar menos com o que as pessoas pensavam de suas mãos sujas de graxa ou de suas roupas casuais. A opinião de Giovanna e a sua própria satisfação eram o que importava. O Mustang estava quase pronto. O motor roncava com uma suavidade que não tinha há anos, e o brilho da pintura, embora desbotado, parecia mais vibrante. Aquele carro se tornou um símbolo de algo maior, da reconstrução, da paciência, da colaboração. Um dia, enquanto Arthur estava na oficina, seu telefone tocou incessantemente. Era seu assistente com uma emergência de negócios. Ele precisava estar em uma reunião importante em menos de uma hora. Arthur sentiu a familiar onda de estresse, mas desta vez não o dominou. Ele olhou para Giovanna, que estava ajustando um último cabo no Mustang. "Preciso ir", ele disse, com uma pontada de frustração. "O mundo corporativo me chama." Giovanna sorriu. "Vá. Mas não se esqueça de onde você realmente pertence agora, Arthur." Ele sorriu de volta, um sorriso genuíno e relaxado. "Nunca mais. Vejo você amanhã?" "Amanhã, o Mustang estará pronto para o teste final", ela prometeu. Enquanto corria para o táxi, Arthur percebeu que, por mais que seu mundo de negócios fosse exigente, ele agora tinha um porto seguro, um lugar onde podia ser ele mesmo e uma pessoa que o via de uma forma que ninguém mais via. O Ferrari quebrado havia sido o catalisador, mas o Mustang havia se tornado a ponte para uma nova versão de Arthur Almeida, uma versão que estava finalmente começando a encontrar seu próprio ritmo. O dia do teste final do Mustang amanheceu com um sol brilhante, prometendo um clima perfeito para a estrada. Arthur chegou à oficina com uma energia diferente, uma mistura de nervosismo e excitação que ele raramente sentia fora das salas de reunião de alto risco. Ele viu o Mustang vermelho, agora com o capô fechado e o motor roncando suavemente, esperando. Giovanna estava ao lado do carro limpando as últimas marcas de graxa com um pano. Ela parecia satisfeita, o olhar orgulhoso fixo na máquina que eles haviam trazido de volta à vida. Pronto para a sua primeira lição de direção em um clássico, Sr. Almeida? Ela provocou, entregando-lhe as chaves. Arthur pegou as chaves, sentindo o peso do metal em sua mão. Mais do que pronto. Quem diria que eu estaria tão animado para dirigir um carro que não custa milhões? O valor de um carro não está no preço, mas na história que ele carrega e na emoção que ele proporciona. Giovanna respondeu, um sorriso em seus lábios. E este tem muita história. Eles entraram no Mustang. Arthur no banco do motorista, Giovanna no passageiro, dando as últimas instruções. Ele ligou o motor, sentindo a vibração do carro, o cheiro de gasolina e couro antigo. Era uma experiência visceral, muito diferente da suavidade asséptica de seus carros de luxo. "Vamos dar uma volta pelo Brooklyn, para ver como ele se comporta em diferentes velocidades", Giovanna instruiu apontando o caminho. Arthur dirigiu com cautela no início, sentindo a direção, o câmbio manual, a resposta do acelerador. O Mustang era um animal diferente, exigindo mais atenção e sensibilidade. Mas à medida que se acostumava, a confiança cresceu. Ele sentiu o vento em seu rosto, o som do motor como uma melodia. Era libertador. Eles pegaram a estrada, passando por ruas movimentadas e depois por trechos mais abertos, onde Arthur pôde sentir a verdadeira potência do Mustang. Giovanna observava cada movimento, atenta a qualquer sinal de problema, mas também com um brilho de satisfação nos olhos. "Ele está perfeito, Giovanna", Arthur disse, a voz cheia de admiração. "Você fez um trabalho incrível." "Nós fizemos", ela corrigiu, virando-se para ele. "Você aprendeu rápido e não reclamou de sujar as mãos. Aquele passeio não era apenas um teste de carro, era um teste de sua própria transformação." Arthur percebeu que a satisfação que sentia não vinha da velocidade ou do status, mas da conexão com a máquina, do esforço conjunto, da superação de um desafio.
Ele estava dirigindo, de fato, um pedaço de sua própria jornada. Eles pararam em um ponto com vista para o horizonte de Manhattan, o Mustang roncando suavemente. O silêncio entre eles era confortável, preenchido pela brisa e pelo som distante da cidade. Eu nunca pensei que me sentiria assim por um carro, Arthur confessou, olhando para o painel antigo. Ou por uma oficina. Já por uma mecânica. Ele olhou para Giovanna, um sorriso suave nos lábios. Você me mostrou um mundo que eu não sabia que existia, e me fez ver coisas em mim mesmo que eu havia esquecido. Giovanna o encarou, a seriedade em seus olhos se misturando com uma ternura que Arthur nunca havia visto antes. Você também me mostrou algo, Arthur. Que nem todo mundo é o que parece ser, e que as pessoas podem mudar. Eu costumava julgar as pessoas pela forma como tratavam seus carros. Você tratou o Ferrari como um objeto, mas o Mustang, você o tratou com respeito. E isso diz muito. Ele sentiu um calor se espalhar em seu peito. A validação dela significava mais do que qualquer elogio de um conselho de administração. O que vai acontecer com o Mustang agora? Arthur perguntou, mudando de assunto, mas mantendo o olhar nela. Giovanna suspirou. Ele é um carro de um cliente antigo. Ele vai ficar feliz em tê-lo de volta. Ela fez uma pausa. Mas a verdade é que eu já estava pensando em vendê-lo. A oficina não anda muito bem e preciso de capital. Arthur sentiu uma pontada. Ele não queria que o Mustang fosse embora, não depois de tudo o que eles haviam passado. E a ideia de Giovanna em dificuldades financeiras o incomodou. Não o venda, Arthur disse impulsivamente. Deixe-o comigo. Eu quero comprá-lo. Giovanna o olhou, surpresa. Comprar? Arthur não precisa fazer isso. Não é por necessidade, Giovanna. É porque eu quero. Ele se tornou importante para mim. E eu quero que ele fique aqui na sua oficina para que possamos continuar trabalhando nele se precisar e para que eu possa continuar aprendendo. Ele a olhou com sinceridade. Considere isso um investimento. Na oficina, na nossa parceria. Giovanna hesitou, mas a oferta de Arthur não era de caridade. Era de uma conexão genuína. Ela viu a honestidade em seus olhos. Tudo bem, Arthur. Mas com uma condição. Você vai continuar vindo aqui. E vai continuar sujando as mãos. Arthur sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Feito. Mal posso esperar. Enquanto dirigiam de volta para a oficina, o Mustang parecia ronronar em aprovação. Arthur sabia que o Ferrari ainda estava em sua garagem, um lembrete do passado. Mas o Mustang, agora seu, era um símbolo do futuro, da ponte entre dois mundos e da promessa de uma jornada que estava apenas começando, lado a lado com Giovanna. Ele não estava apenas comprando um carro, estava investindo em uma nova versão de si mesmo e em uma conexão que se tornava a cada dia mais profunda e significativa. A aquisição do Mustang marcou um novo capítulo na vida de Arthur e na dinâmica entre ele e Giovanna. O carro, agora estacionado em um canto especial da oficina, não era apenas um veículo, mas um projeto contínuo, uma desculpa para Arthur continuar suas visitas diárias. Ele não era mais um mero observador. Ele era um participante ativo, um aprendiz dedicado que, surpreendentemente, começou a desenvolver um verdadeiro talento para a mecânica. Suas mãos, antes impecáveis, agora exibiam calos e manchas de graxa, um distintivo de honra que ele carregava com orgulho. No escritório, seus colegas e assistentes notavam a mudança. Arthur estava mais calmo, mais acessível. Ele ainda era o CEO implacável, mas havia uma nova profundidade em seu olhar, uma paciência recém-descoberta. As reuniões eram mais eficientes, e ele parecia ter uma perspectiva mais ampla sobre os desafios, talvez porque agora entendia a importância de cada pequena peça para o funcionamento do todo. Giovanna, por sua vez, sentia a presença de Arthur na oficina como uma força estabilizadora. A ajuda financeira que a compra do Mustang proporcionou aliviou uma pressão considerável, permitindo-lhe investir em novas ferramentas e até mesmo contratar um jovem aprendiz. Mas era a companhia de Arthur, sua curiosidade genuína e seu senso de humor inesperado, que realmente mudava o ambiente. Eles discutiam sobre motores, sobre a vida, sobre os desafios de gerenciar um negócio e a arte de consertar o que está quebrado, tanto em carros quanto em pessoas. Certa tarde, enquanto trabalhavam no sistema de freios do Mustang,
Uma discussão sobre um problema técnico se transformou em uma conversa mais íntima. É engraçado como a gente se conheceu, Giovanna comentou limpando a testa com o dorso da mão. Eu te odiava. Você era a personificação de tudo o que eu desprezava. Arthur riu, um som suave. E eu achava que você era apenas uma mecânica teimosa e mal-humorada. Ele a olhou, a luz do sol entrando pela porta da oficina, iluminando o rosto dela. Mas você me mostrou que eu estava errado. Sobre mim, sobre você, sobre o que realmente importa. E você me mostrou que nem todo bilionário é um idiota arrogante, ela respondeu, um sorriso discreto. Que alguns podem ter um coração, mesmo que bem escondido sob camadas de ternos caros. O silêncio que se seguiu não foi de constrangimento, mas de uma compreensão mútua. A tensão inicial entre eles havia se dissipado, substituída por uma amizade sólida e um respeito crescente. Havia uma atração inegável, uma corrente elétrica sutil que passava entre eles, mas ambos pareciam relutantes em nomeá-la, contentes em deixar que a conexão se desenvolvesse naturalmente, como o ajuste fino de um motor. Um dia, Arthur recebeu um convite para um evento de gala beneficente, um dos mais importantes do calendário social de Nova York. Ele sempre comparecia a esses eventos por obrigação, mas desta vez, uma ideia lhe ocorreu. Giovanna, ele disse na manhã seguinte, enquanto eles tomavam café na pequena copa da oficina. Eu tenho um evento importante na próxima semana. É uma gala beneficente. E eu queria que você fosse comigo. Giovanna quase engasgou com o café. Eu? Arthur, você está louco? Eu não tenho roupas para isso. Eu não pertenço a esse tipo de lugar. Você pertence a qualquer lugar que queira, Giovanna. Ele respondeu, a voz firme. E sobre as roupas, não se preocupe com isso. Eu cuido de tudo. Eu realmente gostaria que você estivesse lá. Não como minha acompanhante de negócios, mas como minha amiga. Alguém que me entende. Ela o olhou, a surpresa em seus olhos se transformando em consideração. A ideia de entrar no mundo de Arthur, mesmo que por uma noite, era assustadora, mas também intrigante. Ela havia visto o lado vulnerável dele, o lado que buscava redenção. Talvez fosse hora de ver o lado dele que governava um império, e talvez, apenas talvez, mostrar a ele que ela também poderia transitar entre os mundos. Eu não prometo não derrubar champanhe em alguém importante, ela brincou, mas havia um brilho de aceitação em seus olhos. Arthur sorriu aliviado. Eu aceito o risco, e prometo que, se você derrubar, eu limpo. A decisão de Giovanna de aceitar o convite de Arthur marcou um ponto de virada. Eles estavam prestes a cruzar uma nova fronteira, não apenas entre seus mundos, mas em sua própria relação. O Ferrari, ainda esperando por um concerto, era um lembrete do passado problemático. Mas o Mustang, agora um símbolo de sua parceria e transformação, estava pronto para levá-los a qualquer lugar, inclusive a um futuro incerto, mas promissor. A semana que antecedeu o evento de gala foi um turbilhão de emoções para Giovanna. Ela se viu arrastada para um mundo de alta costura e salões de beleza, algo que estava a anos-luz de sua rotina na oficina. Arthur, com sua habitual eficiência, orquestrou tudo, garantindo que ela tivesse acesso aos melhores estilistas e maquiadores, mas sempre com um cuidado em respeitar o conforto de Giovanna. Eu me sinto como um carro sendo preparado para uma exposição. Ela brincou um dia enquanto experimentava um vestido de seda azul escuro que caía perfeitamente em seu corpo. Arthur, que a esperava pacientemente, sorriu. Você é uma obra de arte, Giovanna, e merece ser exibida. Ele notou a relutância inicial dela em aceitar a ajuda, mas também o brilho de curiosidade em seus olhos. Ela estava saindo de sua zona de conforto e ele admirava isso. Giovanna, por sua vez, estava surpresa com a atenção aos detalhes e a gentileza de Arthur. Ele não estava tentando transformá-la em outra pessoa, mas sim realçar sua beleza natural, escolhendo peças que complementavam sua personalidade forte e independente. Ela se viu olhando no espelho e reconhecendo uma versão de si mesma que havia esquecido. Uma mulher que podia ser elegante e sofisticada sem perder sua essência. No dia da gala, o nervosismo de Giovanna atingiu o pico. Ela estava acostumada com o cheiro de graxa e óleo, não com o perfume caro e o brilho das joias. Quando Arthur a buscou, ele estava impecável em um smoking sob medida.
exalando a aura de poder e elegância que era sua marca registrada no mundo corporativo. Mas ao vê-la, seus olhos se suavizaram. Giovanna usava o vestido azul escuro, que realçava seus olhos e a deixava deslumbrante. Seu cabelo estava elegantemente preso, e uma maquiagem sutil realçava seus traços. Ela não parecia uma mecânica, parecia uma mulher que pertencia àquele ambiente. Você está incrível, Giovanna, Arthur disse, a voz um pouco rouca. Ele estendeu a mão para ela e ela a aceitou, sentindo a familiar corrente elétrica entre eles. A viagem de limusine até o local do evento foi preenchida com o silêncio confortável que eles haviam desenvolvido. Giovanna observava as luzes da cidade, sentindo o peso da expectativa. E se eu disser algo errado? E se eu não me encaixar? Ela sussurrou. Arthur apertou sua mão. Você vai se encaixar perfeitamente, seja você mesma. E se alguém ousar te fazer sentir desconfortável, eu os farei se arrependerem. Havia uma promessa em sua voz que a tranquilizou. Ao entrarem no salão de baile, Giovanna foi imediatamente envolvida pelo burburinho de vozes, o brilho dos lustres e a opulência do ambiente. Era um mundo de rostos famosos, magnatas e figuras da alta sociedade. Ela sentiu os olhares curiosos sobre eles, e a pergunta silenciosa em cada par de olhos: quem é ela? Arthur, no entanto, parecia alheio a tudo isso. Ele a conduziu com confiança, apresentando-a a alguns de seus contatos mais próximos, sempre com um sorriso orgulhoso. Esta é Giovanna, uma das pessoas mais talentosas e fascinantes que conheço, ele dizia, e Giovanna sentia o calor subir ao seu rosto. Ela se surpreendeu ao descobrir que, apesar do nervosismo inicial, conseguia se portar com graça e até mesmo desfrutar de algumas conversas. Ela falava sobre seu trabalho na oficina, sobre a paixão por carros antigos, e percebia que as pessoas estavam genuinamente interessadas, talvez cansadas da superficialidade de seu próprio mundo. Arthur a observava, um sorriso discreto em seus lábios, orgulhoso da forma como ela estava se adaptando. No entanto, o momento de maior tensão veio quando eles encontraram um grupo de colegas de Arthur, incluindo um rival de negócios conhecido por sua arrogância. Arthur, meu caro, que surpresa vê-lo com uma companhia tão inusitada, o homem comentou, seus olhos avaliando Giovanna com um desdém mal disfarçado. Espero que ela não esteja aqui para consertar o sistema de iluminação. Arthur sentiu a raiva borbulhar, mas antes que pudesse responder, Giovanna deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Na verdade, estou aqui para lembrar ao Arthur que nem tudo na vida pode ser consertado com dinheiro. Algumas coisas exigem paixão, dedicação e um pouco de graxa nas mãos. Algo que, pelo visto, você nunca entenderá. O homem ficou sem palavras, e Arthur sentiu uma onda de admiração por ela. Giovanna não se intimidava. Ela era autêntica, forte e inabalável. Mais tarde, enquanto dançavam lentamente em meio à multidão, Arthur a puxou para mais perto. Você foi incrível lá, ele sussurrou em seu ouvido. Você os calou. Giovanna sorriu, sentindo-se mais leve. Eu só disse a verdade. E você, Arthur, você é o que mais me surpreendeu esta noite. Ele a olhou nos olhos, e por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. A música, as luzes, as pessoas, tudo se tornou um borrão. Havia algo mais profundo, algo que ia além da amizade, florescendo entre eles. O Ferrari ainda estava lá, um projeto inacabado. Mas o Mustang e a noite que eles compartilhavam eram a prova de que, às vezes, as coisas mais quebradas podem levar aos caminhos mais inesperados e belos. A noite da gala terminou com um silêncio diferente na limusine de volta para o Brooklyn. Não era mais o silêncio da expectativa ou do nervosismo, mas um silêncio preenchido por uma nova camada de compreensão e emoção. Giovanna estava exausta, mas com uma euforia suave. Ela havia enfrentado o mundo de Arthur e de alguma forma saído vitoriosa, não por se conformar, mas por ser autenticamente ela mesma. Arthur, ao seu lado, observava-a com um olhar que ia além da admiração. Havia um brilho de algo mais profundo, algo que ele estava apenas começando a reconhecer. Ele havia visto Giovanna brilhar sob os holofotes, defender-se com dignidade e mostrar a todos que a verdadeira elegância vinha de dentro. Você foi a estrela da noite, Giovanna, ele disse,
sua voz baixa e sincera. Todos estavam falando sobre você. Ela riu, um som cansado, mas feliz. Eles estavam falando sobre a mecânica que ousou aparecer em um vestido de gala. É diferente. É autêntico, Arthur corrigiu, estendendo a mão para tocar a dela. E isso é o que mais importa. Quando a limusine parou em frente à oficina, o amanhecer já começava a atingir o céu de tons rosados. O mundo da alta sociedade parecia distante, e a familiaridade da oficina de Giovanna era um porto seguro. Obrigada, Arthur, ela disse, virando-se para ele. Foi uma noite e tanto. E você foi um cavalheiro. Eu só fui eu mesmo, ele respondeu, e havia uma vulnerabilidade em seu olhar que a tocou. Ele não queria que a noite terminasse. Houve um momento de hesitação, um espaço suspenso entre eles, onde as palavras pareciam desnecessárias. A atração, antes um sussurro, agora era um chamado mais claro. Arthur se inclinou, e Giovanna não se afastou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante no início, mas que rapidamente se aprofundou, carregado com toda a atenção, a admiração e a afeição que haviam crescido entre eles. Foi um beijo que cheirava a graxa e perfume caro, a trabalho duro e a luxo, a dois mundos colidindo e se encontrando em um ponto de harmonia. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, os olhos fixos um no outro. Eu deveria ir, Giovanna sussurrou, a voz rouca. Arthur assentiu, mas não a soltou. Eu te levo até a porta. Eles caminharam em silêncio até a entrada da oficina. O Mustang estava lá dentro, um observador silencioso de sua jornada. Nos vemos amanhã? Arthur perguntou, a voz cheia de esperança. Giovanna sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Sempre. Ele a viu entrar e esperou até que a luz da oficina se acendesse antes de se virar e entrar na limusine. O caminho de volta para sua cobertura em Manhattan parecia mais longo do que o habitual. Ele não conseguia parar de pensar no beijo, na forma como Giovanna se portou na coragem dela. Ele havia passado a vida inteira buscando o controle, a perfeição, o sucesso, mas o que ele havia encontrado na oficina de Giovanna era algo muito mais valioso: autenticidade, conexão e uma paixão que ele não sabia que estava faltando em sua vida. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou. A amizade sólida se transformou em algo mais, algo que eles estavam explorando com uma mistura de cautela e entusiasmo. Arthur continuou suas visitas diárias à oficina, mas agora havia um propósito diferente em seus encontros. Eles não eram apenas parceiros de trabalho, eram parceiros em uma descoberta mútua. Um dia, enquanto Arthur estava na oficina, ele olhou para o Ferrari ainda parado no canto, intocado, o carro que havia sido o catalisador de tudo. Giovanna, ele disse, chamando a atenção dela. O que você acha de consertarmos o Ferrari? Giovanna o olhou, surpresa. O Ferrari? Pensei que você tinha desistido dele. Eu não desisti, Arthur respondeu, aproximando-se do carro. Apenas não era a hora certa, mas agora talvez seja. Eu quero consertá-lo com você. Havia um simbolismo naquelas palavras. Consertar o Ferrari não era apenas sobre o carro, era sobre fechar um ciclo, sobre transformar o que estava quebrado em algo novo juntos. Era um reconhecimento de onde eles haviam começado e de quão longe haviam chegado. Giovanna o encarou por um longo momento, um sorriso crescendo em seus lábios. Tudo bem, Arthur, mas desta vez você vai fazer a maior parte do trabalho, e eu serei sua mentora. Arthur sorriu, sentindo uma onda de excitação. O Ferrari, o símbolo de sua arrogância inicial e de seu encontro desastroso, estava prestes a se tornar mais uma ponte, mais um projeto compartilhado, mais uma oportunidade para eles construírem algo juntos, peça por peça, assim como estavam construindo seu próprio futuro. O projeto do Ferrari se tornou o novo epicentro da relação entre Arthur e Giovanna. Não era mais uma tarefa urgente, mas um trabalho minucioso, quase terapêutico. O carro, antes um símbolo de frustração e arrogância, agora representava a paciência, a colaboração e a capacidade de reconstruir. Arthur mergulhou na tarefa com a mesma intensidade que dedicava aos seus negócios, mas com uma alegria e um propósito que eram inteiramente novos para ele. Giovanna era de fato sua mentora. Ela o guiava com a paciência de uma professora experiente, explicando cada componente,
cada ferramenta, cada etapa do processo. Arthur aprendeu a desmontar e remontar peças complexas, a diagnosticar problemas com a intuição de um mecânico e a sentir a satisfação de ver algo quebrado voltar à vida sob suas mãos. Suas conversas se aprofundavam, misturando jargões técnicos com reflexões sobre a vida, sobre a importância de dar uma segunda chance e sobre a beleza da imperfeição. Você sabe, este carro é um pouco como a gente, Giovanna comentou um dia, enquanto Arthur lutava para encaixar uma peça minúscula no motor, cheio de potencial, mas um pouco complicado. E precisa de muito cuidado para funcionar direito. Arthur riu, limpando a graxa da testa com o antebraço. E quem diria que eu precisaria de uma mecânica para me ensinar a consertar a mim mesmo? Ela sorriu, um brilho nos olhos. Você não está se consertando, Arthur. Você está se descobrindo. E eu estou aqui para te dar as ferramentas. Os dias na oficina se tornaram os momentos mais esperados da semana para Arthur. Ele desmarcava reuniões, delegava tarefas e, pela primeira vez em sua vida, priorizava algo que não envolvia lucros ou poder. Ele encontrava uma paz estranha no barulho das ferramentas, no cheiro de óleo e metal e na companhia de Giovanna. Eles compartilhavam almoços simples, conversavam sobre seus sonhos e medos e construíam uma base de confiança e carinho que ia muito além de qualquer romance superficial. Um sábado, enquanto trabalhavam até tarde, a oficina estava silenciosa, exceto pelo som de suas ferramentas e uma música suave tocando no rádio. O Ferrari estava quase pronto. O motor, antes um emaranhado de problemas, agora parecia impecável. Arthur se afastou do carro, admirando o trabalho deles. É incrível o que a gente consegue fazer quando trabalha junto, não é? Giovanna se virou para ele, os olhos cansados, mas satisfeitos. Sim, é. E não é só sobre o carro. Ele se aproximou dela, sentindo a atração magnética que sempre existia entre eles. Não, não é. É sobre tudo. Ele tocou o rosto dela, sentindo a suavidade da pele sob a sujeira leve. Eu nunca pensei que encontraria algo assim. Eu estava tão focado em construir um império que esqueci de construir uma vida. Giovanna colocou a mão sobre a dele, um gesto de carinho e compreensão. A vida é feita de momentos, Arthur, e de pessoas. E de Mustangs e Ferraris que nos ensinam lições. Ele a puxou para um abraço apertado, sentindo o corpo dela se encaixar perfeitamente no seu. O cheiro dela, uma mistura de graxa e um perfume suave, era o seu novo cheiro favorito. Eu te amo, Giovanna, ele sussurrou, a confissão saindo de seus lábios com uma naturalidade que o surpreendeu. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras a alguém em muito tempo, e nunca com tanta verdade. Giovanna apertou o abraço, sentindo o coração dele bater forte contra o seu. As palavras de Arthur ressoaram em sua alma, confirmando o que ela sentia há algum tempo. Eu também te amo, Arthur, ela respondeu, a voz embargada pela emoção. O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era apenas paixão, mas uma promessa silenciosa, um reconhecimento de um amor que havia florescido nas circunstâncias mais improváveis. Eles se separaram, os olhos brilhando com lágrimas e um sorriso compartilhado. Acho que o Ferrari está pronto para a sua primeira ignição, Giovanna disse, mudando de assunto para aliviar a intensidade do momento, mas ainda segurando a mão dele. Arthur assentiu, o coração transbordando. Ele se sentou no banco do motorista do Ferrari, que agora parecia um carro novo. Girou a chave e o motor roncou suavemente, sem falhas, sem engasgos. Era um som perfeito, a melodia de um trabalho bem feito e de um futuro que parecia finalmente estar no caminho certo. O Ferrari estava consertado, e de muitas maneiras, Arthur também estava. E com Giovanna ao seu lado, ele sabia que qualquer estrada que eles pegassem seria a certa. A primeira ignição do Ferrari foi mais do que o som de um motor funcionando. Foi a sinfonia de um novo começo. Arthur e Giovanna se entreolharam. Um sorriso de pura alegria e satisfação em seus rostos. Aquele carro que um dia representou o ápice de sua discórdia, agora era um monumento à sua união. Quer dar uma volta? Giovanna perguntou, a voz cheia de expectativa. Arthur assentiu, o coração acelerado. Com certeza, mas você vem comigo. Eles saíram da oficina, o Ferrari vermelho brilhando sob as primeiras luzes da manhã.
O ar fresco da madrugada de Nova York era revigorante. Arthur assumiu o volante, sentindo a potência do motor sob seus pés. Giovanna sentou-se ao lado dele, a mão repousando suavemente em sua coxa. Um gesto íntimo que se tornou natural entre eles. A viagem foi uma celebração silenciosa. Eles dirigiram pelas ruas ainda vazias do Brooklyn, o ronco do Ferrari ecoando entre os edifícios. Não havia destino, apenas a alegria de estar juntos, de sentir o vento nos cabelos e a emoção de um projeto concluído com sucesso. Arthur, que antes só via carros como símbolos de status, agora sentia uma conexão profunda com a máquina, uma extensão do trabalho e do amor que ele havia investido nela ao lado de Giovanna. É perfeito, Arthur disse, a voz embargada pela emoção, enquanto paravam em um ponto alto com vista para o horizonte da cidade. Obrigado, Giovanna, por tudo. Ela o olhou, os olhos brilhando. Nós fizemos isso, Arthur, juntos. O beijo que se seguiu foi longo e profundo, um selo de tudo o que haviam construído. Não havia mais dúvidas, apenas a certeza de que haviam encontrado um no outro, algo que a vida solitária de ambos não podia oferecer. Nos dias e semanas que se seguiram, a vida de Arthur passou por uma transformação notável. Ele continuou a ser o CEO de sucesso, mas sua abordagem mudou. As reuniões eram mais colaborativas, suas decisões mais ponderadas. Ele não era mais o homem impaciente e distante. Havia uma nova serenidade em seu semblante, uma empatia recém-descoberta que surpreendia seus colegas e até mesmo seus rivais. Seu assistente David notou a mudança. Senhor Caldwell, o senhor parece mais leve, mais feliz, se me permite dizer. Arthur sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia antes. Estou, David. Estou muito feliz. Ele não compartilhou os detalhes, mas a fonte de sua felicidade era inegável. Giovanna, por sua vez, continuava sua rotina na oficina, mas agora com uma alegria renovada. A presença de Arthur em sua vida era um lembrete constante de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Eles equilibravam seus mundos com maestria. Arthur passava suas manhãs na empresa, mas suas tardes e muitos de seus fins de semana eram dedicados à oficina e a Giovanna. Eles jantavam juntos, exploravam a cidade a pé, e Arthur até mesmo começou a ajudá-la com a papelada e a gestão do negócio, aplicando sua expertise de forma prática e útil. A notícia do relacionamento de Arthur com uma mecânica do Brooklyn, embora mantida discreta por eles, começou a circular nos círculos sociais de Nova York. Alguns fofocavam, outros expressavam surpresa, mas a maioria, vendo a transformação em Arthur, não podia negar o impacto positivo que Giovanna tinha sobre ele. Um dia, Arthur estava em seu escritório, revisando alguns relatórios, quando uma ideia lhe ocorreu. Ele pegou o telefone e ligou para Giovanna. Giovanna, tenho uma ideia, ele disse, a voz cheia de entusiasmo. Com o sucesso do Mustang e do Ferrari e a forma como você transformou a minha vida, eu queria fazer algo para expandir a oficina, para que você possa ajudar mais pessoas, talvez até criar um programa de treinamento para jovens que queiram aprender mecânica. O que você acha de abrirmos uma segunda unidade? Houve um silêncio do outro lado da linha, e Arthur esperou, ansioso. Ele sabia que Giovanna valorizava sua independência e a autenticidade de seu trabalho. Finalmente, a voz dela veio, um misto de surpresa e emoção. Arthur, isso é uma ideia incrível. Mas você tem certeza? É um grande investimento. Tenho certeza absoluta, ele respondeu convicto. Não é apenas um investimento financeiro, Giovanna. É um investimento em algo que acredito, em você. E em tudo o que você representa. Giovanna sentiu os olhos marejarem. A proposta de Arthur não era apenas sobre negócios, era sobre fé, sobre apoio incondicional. Era a prova de que ele a via não apenas como a mulher que amava, mas como uma parceira capaz, uma força a ser reconhecida. Eu adoraria, Arthur, ela finalmente disse, a voz embargada. Eu adoraria construir isso com você. Aquele momento marcou o início de um novo capítulo, não apenas para eles como casal, mas para o futuro da oficina de Giovanna. O homem que um dia invadiu sua vida com um Ferrari quebrado havia se tornado o parceiro que a ajudaria a construir um legado, provando que as maiores fortunas não eram feitas de dinheiro, mas de conexões,
paixão e a coragem de consertar o que parecia irremediavelmente quebrado. A ideia de expandir a oficina de Giovanna rapidamente deixou de ser um mero conceito e se transformou em um projeto concreto. Arthur, com sua vasta experiência em negócios e investimentos, assumiu a liderança na busca por um novo local e na elaboração de um plano de negócio sólido. Giovanna, por sua vez, trazia sua visão prática e seu conhecimento profundo do setor, garantindo que a nova unidade mantivesse a essência e a qualidade que a tornaram um sucesso. As reuniões, antes focadas em balanços corporativos e estratégias de mercado, agora incluíam discussões sobre aluguel de galpões, aquisição de equipamentos de última geração e a criação de um currículo para o programa de treinamento de jovens. Arthur se viu mergulhando em um mundo que antes lhe era completamente alheio, e a cada dia sua admiração por Giovanna crescia. Ela era uma força da natureza, com uma paixão contagiante por seu trabalho e um desejo genuíno de fazer a diferença. Precisamos de um espaço que seja acessível, mas que também tenha visibilidade, Giovanna explicava a Arthur, apontando para um mapa do Brooklyn. E o programa de treinamento precisa de uma área dedicada, com bancadas e ferramentas para cada aluno. Arthur ouvia atentamente, fazendo anotações e propondo soluções criativas. Que tal um galpão maior com um mezanino para a área de treinamento? Podemos projetar uma vitrine para exibir alguns dos carros restaurados, atraindo mais clientes e inspirando os jovens. A sinergia entre eles era inegável. A mente estratégica de Arthur complementava perfeitamente a expertise técnica de Giovanna. Eles passavam horas juntos, seja em escritórios de arquitetura, em reuniões com fornecedores ou simplesmente sentados na velha oficina, rabiscando ideias em guardanapos. Cada etapa do processo os unia ainda mais, transformando o projeto em um testemunho de seu amor e parceria. Houve desafios, é claro. A burocracia para licenças e permissões era exaustiva, e encontrar a equipe certa para a nova unidade exigia tempo e paciência. Mas, ao invés de se frustrar, Arthur via cada obstáculo como uma oportunidade para aprender e crescer, e Giovanna, com seu otimismo inabalável, sempre encontrava uma solução ou uma palavra de encorajamento. Às vezes parece que estamos tentando consertar um motor com peças faltando, Arthur brincou um dia, exausto após uma reunião com advogados. Giovanna riu, oferecendo-lhe uma xícara de café forte. Mas a gente sempre encontra um jeito, não é? E no final, o motor funciona melhor do que antes. Eles decidiram chamar a nova unidade de Giovanna's Garage and Academy, um nome que celebrava a fundadora e o novo propósito educacional. A notícia da expansão e do programa de treinamento se espalhou rapidamente pela comunidade, gerando grande entusiasmo. Muitos jovens inspirados pela história de Giovanna começaram a se inscrever, ansiosos para aprender um ofício e ter uma chance de um futuro melhor. O dia da inauguração da Giovanna's Garage and Academy foi um evento emocionante. A nova oficina era moderna e espaçosa, com equipamentos de ponta e uma área de treinamento bem iluminada e equipada. Amigos, clientes fiéis e membros da comunidade se reuniram para celebrar. O prefeito do Brooklyn fez um discurso elogiando a iniciativa e a visão de Giovanna e Arthur. Arthur observava Giovanna enquanto ela cumprimentava cada pessoa, seu rosto irradiando felicidade. Ela estava em seu elemento, compartilhando sua paixão e inspirando a todos ao seu redor. Ele sentiu um orgulho imenso, não apenas pelo sucesso do empreendimento, mas pela mulher que estava ao seu lado. Ele havia encontrado sua verdadeira fortuna, não em ações ou propriedades, mas nos olhos de Giovanna, na força de suas mãos e na beleza de seu espírito. Quando a multidão começou a dispersar, Arthur e Giovanna ficaram sozinhos no centro da nova oficina, de mãos dadas. O cheiro de graxa nova e metal polido preenchia o ar. Nós conseguimos, Arthur, Giovanna sussurrou, a voz embargada. Conseguimos, meu amor, ele respondeu, puxando-a para um abraço apertado. E este é só o começo. Com o Ferrari consertado e uma nova oficina pronta para prosperar, o futuro parecia ilimitado. Eles haviam provado que, com amor, parceria e um pouco de graxa, qualquer coisa era possível, e que os corações mais improváveis podiam se encaixar perfeitamente como as peças de um motor bem ajustado.
Com a Giovanna's Garage and Academy em pleno funcionamento, a vida de Arthur e Giovanna ganhou um novo ritmo, uma dança harmoniosa entre o mundo corporativo de Manhattan e o universo vibrante das oficinas do Brooklyn. A nova unidade floresceu rapidamente, atraindo não apenas clientes em busca de serviços de alta qualidade, mas também uma leva de jovens aspirantes a mecânicos, ansiosos por aprender com a melhor. O programa de treinamento, idealizado por Giovanna e apoiado por Arthur, tornou-se um farol de esperança para muitos. Jovens de diversas origens, alguns com histórias de vida difíceis, encontravam na Academy um propósito e um caminho. Giovanna dedicava-se a eles com a mesma paixão que dedicava aos carros, ensinando não apenas a mecânica, mas também a disciplina, a ética de trabalho e a importância da perseverança. Arthur, por sua vez, visitava a Academy regularmente, não apenas para supervisionar o investimento, mas para interagir com os alunos, compartilhando sua própria jornada de superação e a importância de encontrar paixão no que se faz. Nunca pensei que veria um motor desmontado me dar tanta satisfação. Um dos jovens alunos comentou um dia, os olhos brilhando de entusiasmo. Giovanna sorriu, orgulhosa. É a magia de entender como as coisas funcionam, de dar vida a algo que parecia inerte. A presença de Arthur na vida de Giovanna era constante e enriquecedora. Ele não era mais um empresário distante e focado apenas em números. Ele cozinhava para ela, passava noites na oficina ajudando com a papelada e até mesmo se arriscava a pegar em uma chave de fenda para pequenas tarefas, sob o olhar divertido de Giovanna. As conversas dele se aprofundaram, abrangendo desde os desafios de gerenciar uma empresa até os sonhos mais íntimos de construir uma família. Um dia, enquanto jantavam em seu apartamento em Manhattan, que agora parecia muito mais um lar do que um mero espaço de luxo, Arthur olhou para Giovanna, um brilho nos olhos. Sabe, Giovanna, antes de você, minha vida era uma série de conquistas vazias. Eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importasse, ele confessou, segurando a mão dela sobre a mesa. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nas conexões que fazemos, na paixão que colocamos no que fazemos e no amor que compartilhamos. Giovanna apertou a mão dele, sentindo o calor das palavras de Arthur. E você, Arthur, me mostrou que nem todo mundo que usa um terno é um robô sem alma. Você me ensinou a confiar, a sonhar mais alto e a ver que meus sonhos podiam se tornar maiores do que eu imaginava, com a pessoa certa ao meu lado. Houve um silêncio confortável entre eles, preenchido pela compreensão mútua e pelo amor que havia crescido tão forte e inabalável. Arthur se levantou, foi até uma gaveta e tirou uma pequena caixa de veludo. Ele se ajoelhou diante de Giovanna, o coração batendo forte. Giovanna, você transformou minha vida de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Você é a peça que faltava no meu motor, a faísca que acendeu minha alma. Ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado simples mas elegante, com uma pedra que brilhava como a luz em seus olhos. Você aceita ser minha parceira para a vida toda? Minha esposa? Os olhos de Giovanna se encheram de lágrimas. Ela não precisou pensar. Tudo o que eles haviam passado, desde o Ferrari quebrado até a construção da Academy, havia levado a este momento. Sim, Arthur, 1000 vezes sim. Ela respondeu estendendo a mão para que ele colocasse o anel em seu dedo. Arthur se levantou e a puxou para um abraço apertado, beijando-a com toda a paixão e promessa de um futuro juntos. O beijo era um selo de um compromisso que ia além de qualquer contrato, construído sobre a base sólida de respeito, admiração e um amor que havia consertado não apenas carros, mas também corações. O Ferrari, o Mustang e a oficina foram os catalisadores de uma história de amor improvável, mas que provou que, às vezes, as maiores obras-primas da vida são aquelas que são construídas a partir de peças quebradas, com as mãos certas e um amor que move montanhas. O futuro deles, agora entrelaçado, prometia ser uma jornada cheia de novas descobertas, desafios e, acima de tudo, um amor que era tão forte e bem ajustado quanto um motor recém-consertado. O pedido de casamento de Arthur não foi apenas um momento romântico, foi a consolidação de uma promessa, o alicerce de um futuro que ambos, em seus mundos tão distintos, jamais imaginaram ser possível.
A notícia se espalhou rapidamente entre seus círculos, gerando uma mistura de surpresa e admiração. A sociedade de Nova York, acostumada aos casamentos arranjados e estratégicos do alto escalão, estava intrigada com a união do bilionário com a mecânica do Brooklyn. Mas para Arthur e Giovanna, a opinião alheia pouco importava. O que importava era a conexão inegável que os unia. Os preparativos para o casamento foram um reflexo perfeito de sua parceria. Arthur, com sua capacidade de organização e recursos ilimitados, estava pronto para planejar um evento grandioso. Giovanna, no entanto, trouxe sua paixão por autenticidade e simplicidade. Não precisamos de um casamento de capa de revista, Arthur, ela disse, enquanto ele mostrava opções de locais luxuosos. Eu quero algo que seja a nossa cara, algo que celebre quem somos e de onde viemos. Arthur, para surpresa de muitos, aceitou com entusiasmo. Ele havia aprendido a valorizar a perspectiva de Giovanna, percebendo que a verdadeira beleza estava na essencialidade. Eles decidiram por uma cerimônia íntima, mas elegante, em um jardim botânico no coração de Nova York, um local que unia a sofisticação da cidade com a beleza natural que Giovanna tanto apreciava. Giovanna escolheu um vestido que, embora deslumbrante, não era exagerado, refletindo sua personalidade forte e elegante. Arthur, por sua vez, vestiu um terno sob medida, mas com um brilho nos olhos que o tornava irreconhecível para quem o conhecia em sua fase anterior. Enquanto os preparativos avançavam, a Giovanna's Garage and Academy continuava a prosperar. A segunda unidade estava superando as expectativas, e o programa de treinamento já havia formado sua primeira turma de jovens mecânicos, prontos para entrar no mercado de trabalho. A cada formatura, Giovanna e Arthur sentiam um orgulho imenso, vendo o impacto positivo que estavam causando na vida de tantos. É mais gratificante do que fechar qualquer negócio multimilionário, Arthur confessou a Giovanna após a cerimônia de formatura da primeira turma. Giovanna sorriu, aninhando-se em seu braço. É a diferença entre construir algo para si mesmo e construir algo para o mundo. O dia do casamento chegou, ensolarado e perfeito. O jardim botânico estava decorado com flores simples, mas vibrantes, e o ambiente era de pura alegria e amor. Entre os convidados, havia uma mistura de amigos e familiares de Giovanna do Brooklyn, alguns dos alunos da Academy e os colegas de Arthur do mundo corporativo. Era uma fusão de dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Quando Giovanna caminhou pelo corredor, Arthur sentiu um nó na garganta. Ela estava radiante, com um sorriso que iluminava todo o local. Ele havia visto muitas coisas bonitas em sua vida, mas nenhuma se comparava à visão de Giovanna vindo em sua direção, pronta para ser sua esposa. Os votos que trocaram foram sinceros e emocionantes. Arthur falou sobre como Giovanna o havia consertado, ensinando-o a ver a vida com outros olhos e a valorizar o que realmente importava. Giovanna, por sua vez, prometeu amá-lo e apoiá-lo, lembrando a todos que o amor deles havia florescido entre graxa e motores, e que era tão forte e resistente quanto o aço. Eu prometo ser seu parceiro, seu confidente e seu melhor amigo, Arthur disse, segurando as mãos dela. Prometo amá-la em cada curva da estrada, em cada desafio e em cada vitória. Você é o meu motor, Giovanna, e sem você eu não funciono. Giovanna sorriu, os olhos marejados. E eu prometo ser sua âncora, seu porto seguro e sua inspiração. Prometo mantê-lo com os pés no chão, mas também te ajudar a voar. Você me ensinou a sonhar mais alto, Arthur, e eu mal posso esperar para construir nosso futuro, peça por peça, com você. O beijo que selou a união foi aplaudido com entusiasmo. Eles eram finalmente marido e mulher. A festa que se seguiu foi animada com música, dança e muita conversa. Arthur, para a surpresa de muitos, dançou com Giovanna a noite toda, rindo e celebrando a vida que haviam construído juntos. Ao final da noite, enquanto se despediam dos últimos convidados, Arthur e Giovanna se abraçaram, observando as luzes da cidade. Parece que consertamos mais do que apenas um Ferrari, não é? Giovanna sussurrou, a cabeça apoiada no ombro dele. Arthur apertou-a em seus braços. Consertamos nossas vidas, meu amor, e construímos algo muito mais valioso do que qualquer império. Com o casamento, Arthur e Giovanna não apenas uniram suas vidas,
mas também seus mundos. O bilionário e a mecânica haviam provado que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe ou status e que as maiores fortunas são aquelas construídas no coração, com a paixão de quem sabe que, às vezes, é preciso quebrar para se reconstruir e que a jornada com a pessoa certa ao lado é sempre a mais bela parte. A vida de casados para Arthur e Giovanna não foi uma transição abrupta, mas uma evolução natural de tudo o que já haviam construído. O apartamento de Arthur em Manhattan, antes um refúgio de luxo e solidão, transformou-se em um lar vibrante, preenchido com o cheiro de café fresco pela manhã, os planos rabiscados em guardanapos e o som da risada de Giovanna ecoando pelos cômodos. A velha oficina no Brooklyn, por sua vez, continuava sendo o coração de Giovanna, e Arthur passava cada vez mais tempo lá, não apenas como investidor, mas como um aprendiz e um parceiro ativo. A rotina deles era uma tapeçaria tecida com fios de mundos distintos. Arthur ainda liderava sua empresa com a mesma perspicácia, mas agora com uma serenidade e uma visão mais humanizada, influenciadas por Giovanna. Ele descobriu que as lições aprendidas na oficina, a paciência para diagnosticar um problema, a precisão para consertar uma peça e a satisfação de ver algo funcionar perfeitamente, eram aplicáveis também ao mundo dos negócios. Giovanna, por sua vez, continuava a gerenciar a oficina principal e a supervisionar a Giovanna's Garage and Academy com sua energia inesgotável. A Academy estava se tornando um modelo de sucesso, com histórias inspiradoras de jovens que, graças ao programa, encontraram um caminho e uma profissão. Giovanna, com o apoio de Arthur, começou a pensar em expandir o programa para outras cidades, sonhando em replicar o impacto positivo em uma escala maior. Imagine, Arthur, uma Academy em cada grande cidade. Poderíamos dar uma chance a tantos jovens que não têm oportunidades, ela disse uma noite, enquanto folheava relatórios de desempenho da Academy. Arthur a observou, admirado. É um sonho ambicioso, Giovanna, mas se alguém pode fazer isso acontecer é você, e eu estarei ao seu lado para cada passo. A parceria deles não se limitava aos negócios. Nos fins de semana, eles exploravam Nova York de uma forma que Arthur nunca havia feito antes. Giovanna o levava a mercados de pulgas, a pequenos restaurantes escondidos no Queens e a parques onde podiam simplesmente sentar e observar o movimento da cidade. Arthur, em troca, a introduzia a concertos de jazz, exposições de arte e jantares em restaurantes estrelados, mostrando-lhe um lado da cidade que ela raramente experimentava. Essas experiências compartilhadas enriqueciam suas vidas e aprofundavam seu vínculo. Um dos maiores prazeres de Arthur era ver Giovanna em seu elemento, ensinando na Academy. Ele a observava com os alunos, a forma como ela explicava conceitos complexos com simplicidade, a paciência com que corrigia um erro e o encorajamento que dava a cada um. Era evidente que ela não estava apenas ensinando mecânica, estava moldando vidas. Você tem um dom, Giovanna, ele disse a ela um dia, depois de uma aula na Academy. Não é só sobre carros, é sobre pessoas. Ela sorriu, um brilho nos olhos. É sobre consertar o que está quebrado, Arthur. Sejam carros ou vidas. A vida deles, embora cheia de trabalho e ambição, também era pontuada por momentos de pura intimidade e diversão. Noites de cinema em casa, longas conversas sobre o futuro e até mesmo algumas viagens espontâneas para fora da cidade, onde podiam se desconectar e simplesmente ser Arthur e Giovanna, longe dos holofotes e das responsabilidades. A presença do Ferrari, o catalisador de tudo, era um lembrete constante de sua jornada. Ele estava agora estacionado na garagem do apartamento de Arthur, impecável, um símbolo de superação e transformação. Às vezes, em um fim de semana ensolarado, eles o tiravam para um passeio, sentindo a potência do motor e a brisa no rosto, revivendo a emoção da primeira vez que o carro havia ganhado vida. Um ano após o casamento, enquanto celebravam seu aniversário de 1 ano com um jantar tranquilo em casa, Giovanna olhou para Arthur com um sorriso enigmático. Arthur, ela começou, a voz suave. Tem algo que eu queria te contar. Ele a olhou, curioso. O que é, meu amor? Ela pegou a mão dele, os olhos marejados de emoção. Nosso motor. Acho que ele vai ganhar uma nova peça. Uma muito pequena, mas que vai mudar tudo.
Arthur levou um momento para processar as palavras, e então seus olhos se arregalaram em compreensão. Um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Ele se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a com força. Você está grávida? Ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Giovanna assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, Arthur, estamos esperando um bebê. Aquele momento selou um novo capítulo, não apenas para eles, mas para a família que estavam construindo. O bilionário e a mecânica, que se encontraram por acaso por causa de um carro quebrado, estavam agora prestes a dar vida a uma nova geração, uma prova viva de que o amor, a parceria e a capacidade de consertar o que parecia irremediavelmente danificado podiam criar as mais belas e inesperadas obras-primas da vida. O futuro agora prometia ser ainda mais rico, cheio de novos desafios, alegrias e o amor incondicional de uma família que nascia da mais improvável das uniões. A notícia da gravidez de Giovanna reverberou como a melodia mais doce no lar de Arthur e dela. Aquele pequeno ser, ainda uma promessa, já redefinia suas prioridades e aprofundava a conexão entre eles. Arthur, o homem de negócios implacável, encontrou-se lendo livros sobre paternidade e discutindo nomes de bebês com a mesma seriedade com que analisava relatórios financeiros. Giovanna, a mecânica destemida, sentia uma nova vulnerabilidade e uma força ainda maior, a de uma mãe em formação. Os meses que se seguiram foram de preparação e expectativa. O apartamento em Manhattan ganhou um quarto de bebê decorado com carinho, misturando a sofisticação de Arthur com o toque prático e acolhedor de Giovanna. Na oficina, a barriga de Giovanna se tornou um tópico de conversas animadas, e os alunos da Academy, que a viam como uma mentora e uma figura materna, compartilhavam a alegria do casal. Arthur passou a estar ainda mais presente, acompanhando Giovanna a cada consulta, garantindo que ela tivesse todo o conforto e apoio. Ele a observava com um amor que transbordava, maravilhado com a forma como ela carregava a vida, tão diferente, mas tão complementar à vida que ele construía no mundo dos negócios. O dia do nascimento chegou de forma inesperada, como um motor que engasga e de repente volta à vida com força total. Foi uma noite longa e exaustiva, mas Arthur permaneceu ao lado de Giovanna, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Ele viu a força dela, a resiliência que a tornava capaz de consertar qualquer coisa, inclusive de trazer uma nova vida ao mundo. Quando o choro do bebê preencheu a sala de parto, um silêncio reverente tomou conta de Arthur. Ele olhou para Giovanna, exausta, mas com um sorriso radiante, e depois para o pequeno embrulho que a enfermeira colocava em seus braços. Era uma menina, pequena e perfeita, com os olhos curiosos e os cabelos escuros como os de Giovanna. Ela é linda, Arthur sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Ele, o homem que raramente demonstrava emoções, estava completamente rendido. Eles a chamaram de Aurora, um nome que significava amanhecer, o início de um novo dia, de uma nova era para a família. A chegada de Aurora foi o ponto culminante de uma jornada improvável. Ela era a peça final, a mais preciosa que completava o motor de suas vidas. Nos anos que se seguiram, a vida de Arthur e Giovanna foi uma sinfonia de amor, trabalho e propósito. A Giovanna's Garage and Academy expandiu-se para outras cidades, tornando-se um farol de oportunidade para jovens em todo o país. Arthur, agora um pai e um marido realizado, usava sua influência e recursos para apoiar a missão de Giovanna, vendo na educação e no empoderamento a verdadeira riqueza. Aurora cresceu em um lar onde o cheiro de graxa se misturava ao aroma de livros, onde as discussões sobre motores se alternavam com histórias de contos de fadas. Ela passava tempo na oficina com Giovanna, observando com fascínio as ferramentas e os carros, e também no escritório de Arthur, aprendendo sobre números e estratégias. Ela era a ponte viva entre os dois mundos que seus pais haviam unido. Em um dia ensolarado, anos depois, Arthur e Giovanna observavam Aurora, já uma pré-adolescente, ajudando um dos novos alunos da Academy a identificar uma peça de motor. Ela tinha a paciência de Giovanna e a curiosidade de Arthur, uma combinação perfeita. Lembra do Ferrari, Arthur? Giovanna perguntou, aninhando-se em seu braço.
Parece que consertar aquele carro nos levou a consertar muito mais do que imaginávamos. Arthur sorriu, beijando o topo da cabeça dela. Sim, meu amor, consertamos nossas vidas. E construímos a nossa obra-prima. Eles se abraçaram, observando sua filha e a oficina vibrante, um legado de amor, trabalho e a crença inabalável de que, com as mãos certas e um coração aberto, é possível transformar o que está quebrado em algo infinitamente mais belo e funcional. O bilionário e a mecânica, unidos pelo destino e pelo amor, haviam provado que as maiores fortunas não são medidas em dinheiro, mas em conexões, propósito e na alegria de construir uma vida juntos, peça por peça, com um amor que nunca precisou de conserto. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? Desde o inesperado encontro de Arthur e Giovanna por causa de um Ferrari quebrado, passando pela construção da Giovanna's Garage and Academy, que transformou tantas vidas, até o nascimento da pequena Aurora, esta história nos mostrou que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis e que, juntos, podemos construir um futuro extraordinário. Se você se emocionou, riu e se inspirou com essa narrativa de superação, amor e propósito, por favor, deixe seu like. Compartilhe esta história com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se encantar. E não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que você mais gostou. Queremos saber sua opinião. E se você adora histórias envolventes como esta, confira a playlist à esquerda, com muitas outras narrativas incríveis esperando por você. Até a próxima!